Olá, bom dia a todos os amigos, amigas do JR. Estamos aqui ao vivo com o Adriano Pisa, o enfermeiro Adriano Pisa, que esteve agora, voltou recentemente, num trabalho que ele foi convocado para trabalhar lá com os Yanomamis, onde está tendo aquela crise humanitária, crise de saúde, né? Alguns falam em genocídio de um povo. Então a gente vai conversar com ele um pouquinho agora, saber um pouquinho mais sobre essa história. Adriano, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes do Jornal Rolândia. Mudou agora, né? Jornal Regional agora, né? Jornal Regional, mas continua o JR. Adriano, eu sei que o assunto é um pouco delicado, né? Com relação... Como é que foi essa convocação sua? Você disse que foi o primeiro paranaense a ser convocado para ir nessa missão de ajuda humanitária. Como é que foi isso? É verdade. Então, eu estou participando pela segunda vez em missões humanitárias, né? A primeira foi em Brumadinho, em 2019, e agora se deu a segunda convocação através da Força Nacional do SUS, via Ministério da Saúde, né? Onde nós, profissionais da saúde, faz um cadastro, né? Para toda essa questão de desassistência ou catástrofes que venha a acontecer, a gente está pronto a atender. Então, Você disse que em torno de 40 mil pessoas tinham inscritos no Paraná? Isso. Eu creio que agora está chegando em torno de 45 mil inscrições, e dessas 45 mil inscrições eu fiz parte aí como primeiro paranaense a estar em áreas Yanomami, convocado aí pelo Ministério da Saúde através da Força Nacional do SUS. Você foi que dia para lá? Como é que foi essa preparação toda? Então, a convocação se deu uma semana anterior. Nós fomos a partir do dia 3, né, e retornamos dia 17. Então foram 15 dias de missões. Você saiu de qual aeroporto? Como é que foi todo esse translado? Saí aqui do aeroporto de Londrina, né? Fizemos algumas escalas até chegar em Roraima, em Boa Vista. Você teve que pegar avião do Exército também? A partir de estar lá em Boa Vista, nós fizemos alguns táxis aéreos com o pessoal da Voari e também com as Forças Armadas. Tá, e como você deve ter visto antes de ir para lá matérias na televisão sobre a situação que estava lá. E o que você chegou lá e encontrou foi realmente aquilo que a gente estava vendo? Então, realmente a gente até visualizava anteriormente isso, né, na mídia. Alguns falavam que era pessoas da Venezuela, é mentira. É tudo fake news, então é todos em território nacional. É uma cena impactante, cenas tristes, fortes, né, que realmente eu, enquanto profissional, mais de 22 anos atuando nessa área, no Brasil não tinha visto uma situação de desassistência naquele porte. Você diz a condição das pessoas, das crianças, exatamente o que? Ali você encontra muita desnutrição, né, desnutrição grave, então aquela questão do baixo peso mesmo, né, você faz ali estatura por peso, então totalmente incompatível, crianças desnutridas ao máximo mesmo. Você consegue ver todo o desenho da escapular, os ossos, né? Os ossos, pele e osso mesmo, né? Então, para resumir, seria isso. Então, bastante casos de malária também. Lá tem um quadro grande de malária, falcíparo e a vívax. Então, ainda com tudo isso, algumas comorbidades, como pneumonia, síndromes respiratórias graves, então bastante complicado. Você chegou lá e foi para onde? Que cidade, que vila, que bar? O que você fez? Como é que foi isso? A princípio você vai para a concentração, né, onde você tem as capacitações, a questão para você saber como se portar, perante os índios, né? Comunicar. Como se comunicar, Adriano? Isso, tivemos a questão da capacitação com o antropólogo, né? Para você conhecer realmente o que nós iríamos encarar lá. Então foi feita toda essa questão primeiro, e aí depois fomos enviados ao campo mesmo de fato, que daí você faz essa transposição toda via aérea, né? Que não, de Boa Vista lá é tudo via avião e helicóptero.
então para poder chegar realmente em campo. Em que lugar que você foi? Era em Roraima ou era no Amazonas? Isso, eu fiquei pelo polo de Surucucu, né? É um polo, a base é em Surucucu, só que nós fizemos Cataroa, que é um subpolo ali de Surucucu. Então, Em aldeias. Aldeia, isso, todos já são as aldeias. Então fizemos ali Surucucu, fizemos Cataroa, fizemos Urupi 1, Urupi 2, Maqueral. Isso são nomes de aldeias ou nome de cidades? Não, todas aldeias. Isso aí já dentro da floresta amazônica. Em torno de quantas pessoas em cada aldeia, mais ou menos, Adriano? Você Então, o acredita? nosso grupo era composto por um médico e 2 enfermeiros, isso integrantes da Força Nacional do SUS. E nessas aldeias tinham quantas pessoas morando, mais ou menos? Cada aldeia em torno de 40 pessoas ali, é a família, né? Dessas 40 pessoas, você acredita que todo mundo tinha problema? A grande maioria. Então você observa o quê? Que a criança que amamenta, ela tinha ainda um aporte nutricional melhor do que as outras. A que estava mamando ainda. Estava amamentando. Já saiu nessa fase de lactação, aí já começa a ter esses quadros mais graves de desnutrição, né? Então, porque depende mesmo, né, da comida, e a comida é o que faltava. E você chegou lá e ia para a comunicação, vocês aprenderam algumas palavras, ou como se portar perante a mãe, o pai e a criança? Essa capacitação nós tivemos anterior, né, algumas palavras, e também nós tínhamos o suporte ali de um intérprete, que é o ASI, o agente de saúde indígena, né, que nos acompanhava e conseguia fazer essa tradução de imediato para nós. Então, o paciente chegava, já ia relatando, o ASI já chegava junto e já falava. Como que é? A ASI? É Agente de Saúde Indígena, né? Então, eles são indígenas também e têm a mesma linguagem. Então, eles conseguiam fazer essa interpretação com a gente. Você fala bem de malária, o remédio que trata a malária é cloroquina, não é? Hidroxicloroquina. Também, E nós, é um deles. E nós fizemos tanto remédio desse aí e não tinha remédio para isso, eu não entendi agora. É uma conta que não fecha, né? Então, na realidade, a medicação, alguns postos lá estavam fechados, né? Então, com essa força-tarefa, acabou por se reabrir essas unidades. E a maioria dessas unidades ainda não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha os profissionais. Abandonado mesmo. Abandonado. Infelizmente, abandonado. Alguma situação, eu sei que quando mexe com idoso e criança, ele pega mais pra gente, né? Pra gente que assiste essas coisas, né? Alguma situação que você tenha lembrado, que tenha te marcado, apesar de mais de 20 anos de profissão, que tenha te marcado nessa missão, Adriano? Isso é uma condição, a fome, eu acho que foi essa condição maior, porque eu nunca tinha assistido ninguém ter tanta fome assim, igual aquele pessoal. E eles falavam isso, a criança falava? Tanto que eles fazem tudo pela comida, né? Então, chega, eles querem comer tudo de uma vez, porque até acaba passando mal, então por isso que o papel da nutricionista ali é fundamental. Então ela faz o acompanhamento dessas crianças, então ela mesma que cozinha. Você ter noção do engajamento desses profissionais. Uma nutricionista planejar, uma nutricionista cozinhar e ela servir. Então ela fazia todo esse papel e junto com a nossa equipe, né? E a gente assistia. Porque tem que ser assistida, porque para saber o quanto que essa criança está ingerindo de alimentação e fazer o acompanhamento ali dos perímetros cefálicos, perímetro de braço e peso, né, estatura e tudo. Então realmente elas passaram a ser acompanhadas. E a fome eu acho que foi a que mais impactou. Alguma cena que você tenha visto que tenha te marcado? Sim, crianças mesmo com quadro respiratório graves que tiveram que ser removidas de imediato. E lá nós temos um problema que as intempéries, né? Chuva. O tempo todo. O tempo todo. Então, muitas vezes o helicóptero não conseguia decolar, então fazer essas remoções. Então nós tínhamos que ficar ali assistindo, então se dividia escala, ficava cuidando como
como intensivo mesmo, cuidados intensivos, até no outro dia para poder fazer essas remoções. Com relação a, teve algum momento, das aldeias que tem ido, que tenha falecido alguma criança, alguma pessoa, algum idoso? Você chegou a pegar? Da minha região, não. Da minha região que eu estava assistindo, não teve nenhum óbito ali. Porém, há relatos de outras localidades que tiveram, sim, né? Então, o pessoal da Casais chegava e comunicava: aquela criança que foi atendida, infelizmente, foi a óbito. E isso entristeceu muito todo mundo da equipe, né? Mas, graças a Deus, na minha equipe não teve óbito. Foram casos me diga uma coisa, contornados. Como os profissionais, Adriano, trabalham isso? Que vocês vão lá e tratam, quer dizer, deve durante o dia, ou quando vai descansar, deve ter um excesso de peso nas costas, de peso emocional, psicológico. Como é que trabalha isso? Realmente. Eu não sei se você chegou a ver algum profissional chorando por. Tem todo um aparato. Porém, o Ministério da Saúde, junto com a Força Nacional do SUS, teve esse cuidado, né? E está disponibilizando, desde o início da missão, os psicólogos para acompanhar de perto, né, cada profissional ali. Então nós tínhamos disponível o profissional psicólogo para conversar caso precisasse, Então isso aí eles pensaram muito bem e deram apoio. Pós-missão também recebi aqui videochamada dos psicólogos para estar marcando atendimento, né, vendo como é que está. Então eles fazem um acompanhamento bem firme sobre isso. Então é uma missão bem séria e eles têm esse cuidado todo. Com relação agora, muita gente continua falando que é uma fake news, que é mentira, essa situação que o país está vivendo com relação aos Yanomamis. Você viu de perto, eu vou até falar de uma maneira bem... Você viu que a Terra é redonda, não é plana. E o que você pode falar para as pessoas que ainda não acreditam que esse povo pode até desaparecer? Eu creio que, assim como tudo, né, as fake news existem mesmo e vão continuar existindo. Porém, eu fui a prova viva, eu estava ali, eu consegui visualizar, e todas em território brasileiro mesmo, crianças nossas, crianças que fazem parte dos nossos povos originários. Sim. Então, que não tiveram nenhum venezuelano da minha área ali ou próximo dela. Então, todos que foram atendidos foram ali, tem a base dos atendimentos. Então, para essas pessoas, infelizmente, né, a gente tem que aceitar a opinião delas também, mas não compactuar com essas fake news. Sim. Então, eu creio que cada um é responsável por essas informações e não dar ouvido a essas fake news, porque realmente a situação que encontra-se ali ainda é bastante delicada e merece todo o respeito. Você chegou lá terminou dia 17, chegou quando aqui em Arapongas? Nós viajamos de lá dia 17 de manhã, 17 meses já estaria aqui. Aí eu fui para casa dos meus pais, né, em Piabiru, você nascido lá, né? Isso, sou nascido lá. Que é uma terra indígena também. Piabiru significa caminhos por onde passaram os índios, né? Nossa! Então também já tem. E você chega com um sentimento de dever cumprido, Adriano? Com toda certeza, esse sentimento é o que paira, então temos que estou sempre disponível também para esse tipo de trabalho, né? Porque eu acredito o seguinte: nós fomos formados e qualificados para atender, então por que não atender? Né? Então é esse meu pensamento. Tendo saúde e vida, nós estamos aí à disposição. Você também participou 4 anos atrás, inclusive em janeiro, né? A gente fez uma matéria de Brumadinho, lá também naquele desastre, né? De Brumadinho, né? Você também foi chamado naquela época. Entre um desastre e o outro, o trabalho é sempre o mesmo, né? Sempre. Então nós trabalhamos sempre nessas questões assim de desassistência ou de desastre, catástrofes, né?
Então ali também pela qualificação foi um grupo aqui que saiu de Arapongas e também de Maringá, o Vitor, né? E fomos até Brumadinho. Então lá também é diferencial, porque é uma catástrofe, porém tinha bastante pessoas aparecidas, né? Mas com outra posição no caso. Então ali já tinha uma outra tragédia, né? Que eles poderiam estar em óbito já. Então começou a fazer uma busca dos corpos no caso, e bem diferente desse de Roraima, que estávamos tratando com a vida e com a desassistência. Entendi. Bom, Adriano, só finalizando, você é natural de Piabiru, como você acabou de falar, e mora em Arapongas e trabalha em Rolândia, no SAMU de Rolândia, é isso? Isso, sou nascido em Piabiru, né? Mas moro aqui em Arapongas. Há quanto tempo? Arapongas eu estou desde 2000, então já temos 23 anos aqui. Piabiru para Arapongas, você mudou? E aí também trabalho como enfermeiro aqui em Arapongas e em Rolândia, no SAMU em Rolândia. Há quanto tempo no SAMU de Rolândia? Eu entrei no concurso de 2015 ali em Rolândia e estou até hoje, então já tenho 8 anos aqui de casa. Já tem 8 anos de casa. Então, Piabiru, nascimento, araponguense que está morando e trabalha também em Rolândia, né? Isso. Esse é o Adriano. Você é casado, tem filhos? Como que é? Casado, tenho um filho, João Vitor. De quanto? Casado com a Franciele. E quantos anos tem o João Vitor? 13 anos. 13 vai fazer anos. 14 agora, dia 12. E é o tal negócio, rapaz. Quem está envolvido com missões é isso mesmo. É deixar muitas vezes família, né? Minha mãe fez aniversário, estava lá, não consegui nem parabenizar. Os pais são vivos ainda? Estão vivos. Graças a Deus. Com 83, outro com 73. Então, e ela fez aniversário e eu nem consegui parabenizar, porque onde eu estava não tinha energia nem internet, então estava sem comunicação. E, bom, mas esse pessoal, seus pais, qual é o nome dos seus pais? Sebastião e a Maria. E Maria, a esposa? Franciele. E o menino? João Vitor. Bom, esse pessoal todo, Sebastião, Maria, a Franciele e o João Vitor deve estar muito orgulhosos do trabalho que você faz, né? Isso, e eles me apoiam sempre. Isso é importante, né? Ter o apoio da família. Legal. Obrigado pela entrevista, né? Eu que agradeço a oportunidade aí, os ouvintes do JR, e sempre à disposição. Obrigado. Legal, eu só vou. A câmera está em você, mas eu vou continuar falando que nesta sexta-feira tem matéria também no jornal impresso que circula Rolândia, Cambé, Arapongas também agora, Jogapitã e Prado Pereira, ok? Ok. Abração, Adriano, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, obrigado.